Romeo is a Dead Man não é sobre viagem no tempo. É sobre o que acontece quando você tenta voltar para um lugar que já não existe mais. O jogo tem realidade alternativa, diversas singularidades, dimensões distintas, viagem através do tempo e espaço, o personagem atravessa dimensão e realidade, o próprio protagonista trabalha numa organização que visa corrigir problemas no espaço-tempo. Aí eu chego aqui e falo pra você, mas Romeo is a Dead Man não é sobre viagem no tempo. E a real é que é um jogo muito mais profundo e triste do que isso. Mas para entender isso a gente precisa voltar para o início do jogo. Romeo conhece Juliet. O relacionamento deles no início do jogo é uma coisa gostosa de assistir, porque eles conversam, passam tempo junto, criam laços, memórias, e no meio disso tudo o Romeo acaba se apaixonando por ela. Nas diversas versões de Juliet que nós encontramos durante o jogo, existe uma em específica que o Romeo conheceu. E essa Juliet pertence àquele momento, àquela cidade e a essa realidade. Então, imagina que para o Romeo, quando ela desaparece, aquilo não é apenas perder uma pessoa. Ele perde a vida que ele tinha com ela. Talvez a Juliet do Romeo exista em algum lugar. Isso se ela existe. E é nesse se que o Romeo decide apostar tudo. São nos capítulos 3 e 4 que a gente tem a primeira ilusão de que é possível voltar atrás. Neles, o Romeo começa a voltar para lugares relacionados ao passado dele com a Juliet. E ele realmente consegue voltar, mas existe uma grande diferença entre voltar para um lugar e voltar para um momento que você perdeu. Deadford ainda existe, e com isso vem o pensamento de que a Juliet ainda pode existir, mas isso não significa que o Romeo recuperou o que ele tinha, porque o passado não é simplesmente um lugar. Romeo is a Dead Man deixa bem claro que o passado é um conjunto de acontecimentos, e eles nunca vão se repetir da mesma maneira. O Romeo começa a descobrir isso da pior forma possível. A Juliet não é mais a Juliet que ele amava. Essa talvez seja a parte mais importante pra mim da história, porque durante boa parte do jogo o Romeo tá tentando encontrar a Juliet de toda maneira, todo jeito. Ele faz de tudo, ele busca por diferentes realidades, diferentes períodos do tempo, e quando ele finalmente encontra ela de diferentes formas, bom, aí a gente percebe a diferença entre encontrar a Juliet e recuperar a Juliet que o Romeo perdeu. E é aqui que o jogo se mostra ser uma reflexão pesadíssima sobre relacionamento, porque mesmo que o Romeo faça de tudo, cruze o universo, linhas do tempo, superespaço, a relação que eles tinham pertence ao passado. E o Romeo, boa parte do jogo, tenta negar isso. Quanto mais próximo o Romeo chega da Juliet que ele busca, mais a realidade tende a ser avassaladora para a cabeça dele. O Romeo pensa que é um herói e que ele tem que salvar a Juliet do que é que esteja acontecendo com ela. Juliet, por outro lado, tá fazendo o que quer, da maneira que quer. O Romeo se choca o jogo inteiro, porque a Juliet que tá diante dele já não corresponde mais necessariamente àquela memória. Um exemplo disso é você achar uma fotografia de alguém que você ama muito. A fotografia é daquela pessoa, mas aquela não é mais aquela pessoa da foto. E é exatamente esse o problema de Romeo. Ele tá tentando transformar a lembrança que ele tinha da Juliet na realidade que ele precisa dela. Ressaltando aqui o início do capítulo 7, o capítulo Existence, porque é nesse capítulo que o Romeo chega mais perto daquilo que ele procurou durante todo o jogo. Ele encontra a Juliet. E por um momento parece que a gente chegou no nosso objetivo. Tá tudo terminando, acabou. Mas não é bem assim, porque encontrar a Juliet não significa recuperar o passado. E aí a gente percebe que o Romeo, ele não estava apenas procurando pela Juliet, ele estava procurando por uma versão de si mesmo que existia em conjunto com a dela. A partir daí que a gente chega no capítulo 8, Transcendence, onde a gente encontra, entre aspas, o final.
Aqui a história fica surreal, não existe mais fronteira entre pensamento, pesadelo, memória, passado, mas nada disso impede Romeu. Ele continua avançando, continua buscando, até que ele encontra quem está no centro de tudo isso. A maior perturbação temporal do jogo: a própria Juliet. O jogo se esconde através de uma proposta de viagem no espaço-tempo, de heroísmo e recuperar a donzela perdida. O jogo esconde essa proposta nas entrelinhas. Romeo is a Dead Man foca muito mais em coisas humanas. Talvez a dificuldade de aceitar que certas coisas acabaram. O Romeo tem acesso a coisas que nós não temos. Ele pode atravessar o espaço-tempo, ele visita outras realidades, ele procura versões diferentes daquilo que ele perdeu. Mas tem uma coisa que nem ele consegue fazer: voltar para o passado exatamente como ele era. Porque você pode sim voltar para o lugar, reencontrar a pessoa, reviver memória, você pode fazer isso simplesmente pensando, mas você não pode recriar aquilo que existia naquele momento. Talvez seja a nostalgia de ver algo, lembrar de um relacionamento que se foi, de pessoas que partiram, não sei. Cada um tem a sua realidade e esse sentimento pode vir de uma coisa diferente para cada um. Talvez aquilo que você esteja procurando seja totalmente diferente ou igual àquilo que o Romeu busca. Alcançar uma história ou algo que já morreu, algo que não existe mais. Ele continua avançando porque ele acredita que ele vai conseguir atravessar mundos, realidades o suficiente para talvez achar um lugar onde tudo aquilo que ele quer exista. Mas não existe. E não vai estar escondido em qualquer dimensão. O passado simplesmente acabou. E essa pra mim é a verdadeira história de Romeo is a Dead Man. Não é sobre voltar no tempo. É sobre descobrir que mesmo que você volte, você nunca consegue voltar para aquilo que você deixou para trás. E a Juliet que o Romeo sempre amou? Sim, ela existiu. E é justamente por isso que dói. Porque ela foi real. A memória mais real do Romeo. Mas infelizmente ela pertence a um momento que já não existe mais. E o Romeo passa a história toda tentando voltar para esse momento. Só que algumas coisas não têm caminho de volta.